dia, segundo A. Estamos aqui, segunda-feira. Bom dia e boa semana para vocês, para nós todos aí. Estamos na aula 34, página 165 e página 330. Resumo ou texto. O nosso tema de agora é a Bela Época. Lembra que nós vimos a Belle Époque? Torre Eiffel, Paris, Inglaterra, as grandes exposições, progresso e tal. Pois é, tivemos aqui a nossa Bela Época, né? Aqui no Brasil. Então vamos ver o que temos para destacar desses termos aqui, tá? Lá na 330 é por onde eu estou seguindo. Aquele ideal modernizador, tudo bem que nós já vimos que muito desse ideal modernizador foi excludente, tá? Complicado para as classes mais populares, mas essa ideia de república como algo moderno, como algo novo, que se contrapõe à monarquia, vista como algo mais antigo, até porque Dom Pedro também identificava isso, já estava não só porque estava velho, mas estava doente, né? Então essa ideia de república como algo moderno e também com uma boa parte da visão positivista que tínhamos na época, vai fazer com que a educação seja valorizada nesse período. Então nós temos essa preocupação de valorizar a ideia de educação como uma forma ou como um instrumento para chegar ao progresso, para chegar à modernização. Então tem até uma foto legal ali de uma escola, né, no seu livro. Então em 1893 foi criado o primeiro grupo escolar em São Paulo, com os alunos agrupados por idade e pelo conhecimento que eles têm, com uma avaliação sistemática. Então, muito parecido com aquilo que temos hoje. Seguimos praticamente a mesma forma, o que até pode nos preocupar, né? Já faz um tempinho que estamos trabalhando desse jeito. De qualquer forma, esse estudo, essa escola também tinha a característica de ser laica, tá bom? Ou como aparece no texto, leiga, que é a mesma coisa. Porém, apesar dessa ideia de valorizar a educação, na prática não foi tanto assim. O nosso texto fala que só uma pequena parcela da população foi atingida pela alfabetização, pela educação de um modo geral. Então, se 80% da população era analfabeta, então imagina quantos chegavam, né, ao ensino superior, tá? Então, o conteúdo descolado da realidade do aluno, ministrado de forma autoritária, era muito comum. A foto que você tem no seu livro, ela mostra isso, os alunos em fileira assim, o professor atrás lendo. Então era a repetição, né, em voz alta do texto lá, ou daquilo que vocês tinham que fazer, que era a forma avançada, né, que eles tinham da época. Mas nós temos aí até chegar à época do Vargas, né, 1930. De 80 foi para 62%, quer dizer, 62% ainda era analfabeto. Então, de fato, não foi para todo mundo. Talvez também por causa disso que o ensino superior foi tão valorizado. Ainda é valorizado, mas hoje muitas pessoas conseguem chegar até lá. Naquela época não, tá? Eram pouquíssimos. Então o diploma superior era uma forma também de prestígio social. Não era só uma forma de emprego e tal, mas de prestígio. Ter isso, ter um saber erudito, somado a uma fala um pouco mais elaborada ou mesmo rebuscada, né? Com trajes formais, sempre terno, gravata, aquela coisa, ia delimitar, né, a diferença de quem é da elite e quem não é. Tá? Então, o diploma como uma forma também de distinção social.
No geral, o que predominou? Uma proliferação, né, em diversos lugares, de escolas mal geridas, mal estruturadas, vamos dizer assim, e que tem a preocupação só daquele inicial, tá? Aprender as primeiras letras, até porque a preocupação maior acabava sendo mesmo de formar eleitores para poder controlar os votos, inclusive, tá? Segunda parte que aparece aqui do nosso texto é com relação às artes plásticas. Então, as artes plásticas que vão dominar aqui são também aquelas de modelo europeu. De todo mundo, né? De preferência francês, mas as artes plásticas e tal. Nós tínhamos aqui a Academia Imperial de Belas Artes, que foi transformada em Escola Nacional de Belas Artes. Então, houve uma mudança pequena aqui, deixa eu baixar esse som. Com uma estética academicista, ela vai valorizar, ou procurou valorizar, as particularidades regionais. Tem tudo a ver com aquilo que era a nossa política, que é a organização política, né? Federação, federativa, valorizar a região, no caso aquela onde você está. Parece uma foto até legal no seu livro sobre o caipira, o caboclo e tal. Na arquitetura vai ser um ecletismo. No caso, ele mostra lá uma mistura do neoclássico com o barroco. Essas coisas que eu estou falando, vocês vão ter que ver no desenho lá, porque obviamente que arte não dá para ficar só falando, tem que ver, né? Algumas eu vou até tentar mandar para vocês lá, no Zap talvez. Mas no nosso livro apresenta alguma dessas peças, fotografia, alguns são até desenhos. Como, por exemplo, a questão da música. Cara, falar da música, né, é complicado, tem que ouvir a música. É que eu não tenho habilidade para colocar aqui nessa aula essas questões assim. Vou tentar colocar a parte, ou mesmo no plural, ou lá no Zap. Então pensa, por exemplo, na música. O que vai predominar, o que se quer que predomine também, é a música clássica, chamada música clássica erudita. É aquela música da orquestra. Que mesmo alguém vai falar assim, professor, né? Pois é. Cara, é muito legal, né? Alguém pode falar assim, pode falar que não gosta, tal, mas talvez porque não tem ouvido mesmo, né? Ou tem ouvido como quem quer ouvir uma música mais massificante. Até porque você não precisa de deixar de gostar do samba, do rock, da MPB, ou sei lá do que mais que você tenha por aí, só porque você gosta de música clássica, você vai gostar de tudo isso daí. Uma coisa não elimina a outra. Então as músicas clássicas também são muito bonitas. E elas eram ensinadas nas escolas de música, que foi criado o Instituto Nacional de Música, lá no Rio de Janeiro. Só que realmente, essa música não era uma música popular, né? Era mais para a elite. No contraponto disso, vão aparecer a musicalidade popular. Essa musicalidade, que vai se apresentar sobretudo no carnaval, que em alguns lugares é chamado entrudo, no carnaval. Então tem aí, tem aquelas marchinhas. Algumas dessas marchinhas até hoje são tocadas. Tem uma que vocês têm que ouvir, que é criada por uma mulher, tá? Chiquinha Gonzaga, tocava no piano, tocava músicas clássicas também. Mas, cara, Chiquinha Gonzaga é o nome da moça. Ela escreve muita música próxima do povo. E essa que ela escreve, todo mundo já dançou um dia, pelo menos na vida. E eu vou colocar aí pra vocês. Bom, vou falar o nome. Abre Alas, já ouviram? Bom, eu não vou cantar porque eu não posso, meu contrato não permite. Mas Abre Alas, Chiquinha Gonzaga, Marco, tá? O grande Marco. O marco da música clássica, ópera,
é o Carlos Gomes. Então o Antônio Carlos Gomes vai criar lá aquela O Guarani, marcante também, ainda toca, né, acho que na Hora do Brasil, não sei, que programa, belíssima. Também vocês devem ouvir, se eu não conseguir mandar, vocês têm que procurar. O Guarani, de Carlos Gomes. Não vou cantar, deixa quieto. Então, dessa parte popular, você vai ter um grupo gigantesco de música. O lundu, né, de origem africana, modinhas, o samba, machixe, serenatas. Parabéns para a música. A última parte que temos aqui tem a ver com a literatura. Então, nós vimos lá a importância da escola e da educação, artes plásticas, portanto as pinturas e a arquitetura, a música e agora as letras. Em 1897 foi fundada a Academia Brasileira de Letras. Olha que legal. O que ela queria? Proteger a língua portuguesa e promover a literatura brasileira. Destaque nessa academia, para esse momento aqui, o Machado de Assis e o Olavo Bilac. O segundo é parnasiano e o primeiro é um realista naturalista. Mas o destaque que aparece, eles nem aparecem aqui no resumo, né? O destaque que aparece aqui no resumo vai para Lima Barreto e para Euclides da Cunha. Até já falamos alguma coisa do Euclides da Cunha lá em aulas anteriores, né? Então, esses dois estão fazendo uma crítica social. Estão usando parte da sua obra, ou a sua obra, para fazer uma crítica à sociedade. O abandono do interior do Brasil por parte daqueles que têm o poder, a marginalização de pobres, de negros, uma denúncia que eles tentam fazer pela sua obra dos desvios do que para eles também era uma esperança de modernidade, de avanço, de progresso, que era a República. Esse novo regime vai ser questionado. Eles vão fazer obras que vão problematizar a questão social e se tornaram, inclusive, documentos históricos, né? Os Sertões lá do Euclides da Cunha é um documento histórico para entender um pouco da Guerra de Canudos, por exemplo. O momento é esse aí, as questões são essas, e o lugar principal aqui vai ser o Rio de Janeiro, obviamente. Já era um centro econômico importante, por causa também do café, centro comercial, centro econômico e financeiro. Também tinha um porto de destaque. E agora tem essa agitação cultural, que dura até hoje, né? Pelo que nós tentamos ver aí. Presença, inclusive, de companhias europeias, né? Que iam até o Rio de Janeiro apresentar lá ópera, dança e, sobretudo, também o teatro. Temos um exercício na 330 e ele é do Enem. Leia fragmentos sobre manifestações musicais, sociedade brasileira na República. É do Lima Barreto, um exemplo legal então aqui. O carteiro Joaquim dos Anjos não era homem de serestas e serenatas, mas gostava de violão e de modinhas. Ele mesmo tocava flauta, instrumento que já foi muito estimado, não o sendo atualmente, quando ele escreveu. Acreditava-se até músico, pois compunha valsas, tangos e acompanhamento para modinhas. Aprendera a artinha, veja que está grifado, né? Musical na terra do seu nascimento, nos arredores de Diamantina, e a sabia de cor e salteado, mas não saíra daí. A expressão artinha revela
manifestação cultural influenciada pela alta burguesia. Não, né? A alta burguesia é aquela coisa mais, pelo menos em tese, né, erudita. B, o lugar de destaque que as modinhas sempre ocuparam. Não sempre ocupou o destaque. Música ao lado de manifestações culturais. Não, ali ele já citou lá a serenata. Então, olha D, é essa aí. O preconceito que existia em relação a manifestações musicais de origem popular. Então, a Artinha aqui, ele quer fazer uma crítica também, né? Que era assim que era tratada, como se, porque vem do povo, porque é uma coisa assim, né, popular, não é uma arte. Eu lembro de uma crítica que o próprio Vinícius de Moraes fez uma vez, não tem nada a ver com isso, mas ele chamava de poetinha. Ele é legal e tudo. Mas alguns chegaram que em algum momento não gostavam muito disso, porque dá uma ideia de diminuição. Há uma diminuição de quem quer te atingir, né? E há a diminuição de forma carinhosa ou carinhosa. Depende muito de como se fala, né? Não? Ou de quem está falando. A língua portuguesa tem isso também. Então, D de dedão. Parabéns. A outra aqui está errada também. Gente, aqui ele mostra algo que vai ter um exercício lá que vai falar de uma outra coisa, falar das leis desse período aqui, mas que tem a ver com isso. Então, algumas manifestações populares também passaram a ser não só diminuídas, mas proibidas. Proibidas. Uma certa criminalização de práticas culturais populares, como se fosse naturalmente errada. Uma das que nós sempre vamos lembrar é, por exemplo, a prática da capoeira, que foi criminalizada e tinha a ver com a cultura afro, e por isso que ela foi criminalizada. Até a próxima.